Olá, grande nação brasileira. Atenção todos os povos, desse mundo. O meu boa tarde a todos vocês que estão acompanhando o canal DRM, o canal do seu livro apócrifo. Esse amigo que é o apresentador, Adenilson, e é com um imenso prazer, pessoal, com imensa satisfação que eu apresento esse programa nesse canal para todos vocês. Esse canal que tem por objetivo mostrar os livros apócrifos para todos vocês. E junto com a Bíblia, nós contarmos a história da humanidade. E você, meu amigo, que se inscreveu hoje no nosso canal, você que está participando pela primeira vez do nosso canal, saiba que você é muito bem-vindo no nosso canal. Nós temos sempre algo novo para apresentar para todos vocês. E nós queremos falar da verdade, porque a verdade é que liberta as pessoas. A Escritura nos conta que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem em busca dessa verdade que nós criamos esse canal, pessoal. Criamos com o intuito de levar até vocês uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra que nos últimos dias, nos últimos tempos, estamos vivendo um período apocalíptico na Terra. Muitas doenças, muitas pragas, desemprego, fome, miséria. E nós temos uma missão de levar até você, meu amigo. Você que se encontra aflito, abatido. Você que se encontra desesperado. Você que se encontra angustiado. Você que se encontra em estado de depressão. Você que se encontra triste, desempregado. Para todos vocês que estão no leito de dor, que está com uma doença terminal. Você, meu amigo, que sofre de solidão. Você que tem um desejo na sua alma de encontrar a salvação. Estamos apresentando para todos vocês o nome dos nomes. O nome daquele que pode poderosamente mudar as suas vidas. E esse nome que eu apresento para todos vocês é Yahushua, o verdadeiro nome do nosso Salvador. E é esse nome, e é nesse nome que eu convido todos vocês, católicos, espíritas, protestantes, maçônico, adventista, testemunho de Jeová, você que não tem religião, católico, você que, enfim, quer encontrar um alívio para sua alma. E Yahushua é o caminho, é a verdade e a vida. Pessoal, essa semana nós se propusemos a falar sobre a República, o governo chamado República. Em 1822, Marechal Deodoro da Fonseca instituiu o novo governo na nação brasileira, o governo República, pessoal. Esse governo, ele derrubou a monarquia que aqui existia. Ele foi um golpe que destituiu o reinado da nossa princesa Isabel e de Dom Pedro. Só um instantezinho. Então, pessoal, esse governo República é que nós sempre comentamos com todos vocês, tirar a parte religiosa da história do Brasil e da história do elo do ser humano com o Criador. O ser humano com o Criador, ele tem uma história. E essa história é relatada nos que nós chamamos de Bíblia, né? Essa Bíblia aqui, essa escritura, que dentro dessa escritura aqui deveria ter a história do Brasil. Paz, meus senhores. Ué, Denilson, o que tem a história do Brasil com a Bíblia? Tem muito a ver, pessoal. Muito. A história do Brasil, ela deveria estar dentro da história da Bíblia que foi tirada. Parece que o Brasil não existe quando você olha para a Bíblia.
mas todos os eventos antes do dilúvio aconteceu aqui, em solo sul-americano. Aconteceu aqui porque houve a Pangeia, do qual vocês podem pesquisar, que eu quero que vocês pesquisem sobre a Pangeia. Sobre o governo república, pessoal, sobre essa briga de poder e religião, ela começou lá nos céus, lá no cima, lá no céu, quando o Lúcifer, a quem que nós chamamos de Samael, ou Samaú, ele foi o primeiro ser criado pelo nosso amado e querido Deus único Yahweh. Ele criou o primeiro ser reluzente no universo. O primeiro ser criado da luz foi o Samaú, o filho amado, o filho querido. E quando ele criou o Samaú, quando ele deu origem ao Samaú, ele deu origem praticamente a um herdeiro, né? Porque Samaú foi feito segundo o coração do nosso poderoso Criador. Diante de tantos fatos que eu já narrei aqui nos livros, nos vídeos que vocês podem ver lá, Terron, o início, a saga de Terron, a luta de Terron, durante milênios e milênios de anos, antes da Terra ser construída, esse governo império, esse governo de república, ele foi sintetizado e colocado, todo o projeto do governo república, ele foi colocado dentro de um avatar, dentro de um fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Baseado nessa história, inclusive vocês podem ler o livro A Origem do Universo, o livro apócrifo, que conta, que mostra a saga de Lúcifer criando esse governo. Ele queria criar esse governo com os seres celestiais lá nos céus, com os anjos. Ele queria apresentar esse governo república para o Criador, que rechaçou esse governo lá em cima, porque ele sabia que esse governo não daria certo, como ele não dá certo, porque dentro da república existe a corrupção. E dentro da república iria comportar uns outros 3 tipos de sistema, que é o capitalismo, que é o socialismo e que é o comunismo. São 3 braços dentro de um sistema chamado república. E tudo isso para me falar do Marechal Deodoro da Fonseca e da Princesa Isabel e de Dom Pedro. Obviamente, pessoal, como aqui no nosso país, né, na nossa nação, no Brasil, o governo era monarquia antes da república entrar, obviamente o governo brasileiro, o governo república, era um governo que extinguiu a escravidão, os escravos negros, escravos que foram trazidos da África nos navios negreiros para cá, para a nossa terra. Os nossos antepassados, pessoal, porque todo brasileiro nato, ele tem dentro do sangue dele a origem negra. Ele tem a origem negra do sangue africano. Não dos africanos, mas dos hebreus. Porque diz a história que eram os negros da África que vieram. Porém, eu pergunto para os senhores, de que lugar da África esses negros eram que foram trazidos para cá? Existe livro dizendo de qual município, de qual a província que foram tirados esses negros? Não, né? Todos esses negros que vieram, esses pretos que vieram para cá, para o Brasil, eram de um país chamado Yaruxurum, que a história se encarregou de ocultar esse nome de toda a humanidade. Yaruxurum, os descendentes de Yaruxurum eram esses pretos que foram escravizados após a morte do nosso querido e amado Salvador Yahushua. Porque Yahushua se levantou contra um sistema terrível no mundo, esse sistema de república. E ele veio para dissipar as obras do mal, as obras da república. E instituiu um novo reino dele. Por isso que ele falava, o meu reino é eterno, eu não sou desse mundo. O reino de Yahushua é um reino diferente desse reino que nós estamos vendo aí. Então, com esse sistema república, a terra foi corrompida. A terra está corrompida.
dentro desses três sistemas que nós temos dentro da República, existe o yin yang, existe a briga do bem contra o mal, existe uma profecia que Daniel, o presidente Daniel, um satrapa, ele profetizou sobre o pé de ferro e o pé de barro, que são dois reinos que brigam, são duas forças que brigam no mundo. Pessoal, a história do Brasil ela é linda, ela é maravilhosa. Isso aqui não é o Brasil, né? Era a terra de Ofir, ou a terra que mana leite e mel. Isso aqui já era habitado pelos índios, né? Os índios que moravam aqui, esses índios, eles faziam parte da tribo dos hebreus. Lembra que no livro de Deuteronômio falava sobre a maldição e a escravidão? Então, a escravidão aconteceu, não foi no Egito, como a Escritura diz. Nos tempos de José, o povo passou 85 anos de maus tratos. Os 400 anos de escravidão aconteceram em solo brasileiro. É verdade, pessoal. Aconteceu aqui, no solo brasileiro, os 400 anos de escravidão. Voltando mais um pouquinho para o início, e isso eu estou fazendo uma dinâmica, uma didática com aquilo que aconteceu lá nos céus e aquilo que aconteceu aqui na terra. Obviamente você deve estar perguntando, mas Denilson, não é muita loucura sua colocar a história do Brasil dentro da Escritura Sagrada? Pois é, pessoal. Foi justamente no nascimento desse país chamado Brasil, onde o Frei Henrique de Caminhas rezou a primeira missa. Ali já foi feita a divisão espiritual e a modificação do nome de Yahushua, que passou a ser chamado Jesus, e o nome Deus foi retirado do nome de Yahweh, o Todo-Poderoso, e colocado a pronúncia Deus. Então, Deus, ou Yahvé, ou Elohim, esse nome já foi cultivado logo no início para trocar, para o nome Yahweh não ser pronunciado pelos verdadeiros hebreus da Bíblia do Almeida, que são aqueles que são nativos daqui do nosso território brasileiro. E nós temos muitos fatos evidentes, nós temos muitas evidências através de livros históricos, estão encerrados nos porões das faculdades, nos porões dos museus. Inclusive, esse museu da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo, e tinha muitos dados substanciais para a gente poder provar para todos vocês o que nós estamos falando, toda a veracidade daquilo que nós estamos falando. Baseado nessa história, pessoal, e nesse governo, hoje, 15 de novembro, daqui a alguns dias, o Brasil estará comemorando a República, comemorando o golpe de República. O golpe e a tomada de um governo à força e a mudança de um governo. Eu vou falar uma coisa para todos vocês que todo brasileiro deveria saber. Principalmente os pretos que estão aqui morando nas favelas, nas invasões. Você sabia que, como uma forma de recompensa, a princesa Isabel, ela assinou um decreto que todos os filhos de pretos escravos, eles deveriam ser recompensados pelo governo a título de serviços públicos. Eles deveriam ser os servidores públicos. Vocês sabiam disso? Que todos os negros e pobres deveriam ser servidores públicos, como uma forma de inserir eles de novo na sociedade. Haja vista que quando libertaram os negros daqui do Brasil, eles não tinham para onde ir. Então, por isso que criaram muitas favelas, muitas invasões, tanto em Salvador, como aqui no Rio de Janeiro, como em todos os lugares do Brasil. Os negros não tinham como voltar, eles não tinham poder financeiro, porque os poderes financeiros estavam na mão do escravagista, estavam nas mãos de quem tinha as fazendas, as senzalas, e eles se viam perdidos, livres, porém sem ter para onde ir. É a mesma coisa que você, meu amigo, hoje. Hoje o sistema continua. Você acha que mudou? Você acha que os escravagistas mudaram? Você acha que no país que nós dizemos que somos livres, você acha que nós somos livres? Você tem certeza disso? Nós não somos livres, pessoal. E hoje nós vemos aí nas repartições públicas, eles libertaram. A República, ela libertou. Ela deu realmente para os pretos a possibilidade de serviço público. Porém, o que ela fez? Mudou o estilo de ensino para as pessoas. Ou seja, o ensino ficou muito difícil. E só quem tinha condições financeiras que poderiam bancar bons professores,
eles puderam se aprimorar e estar exercendo o concurso público foi aberto a todos. Muito engraçado. E os filhos dos negros não tinham possibilidade de estudar em colégios bons. E com isso, pessoal, a tendência foi só essa. Hoje você olha para os serviços públicos, você só vê só pessoas ricas, pessoas da classe A, B, sendo funcionários públicos, gozando de um privilégio que a República deveria dar isso para as pessoas menos favorecidas, para igualitar a condição social dentro desse país, coisa que não foi feita. Mas, Denilson, o que isso tem a ver? Deixa eu ver a hora aqui. O que isso tem a ver com a nossa com religião? O que a religião tem a ver com política? Tem tudo a ver, pessoal. Tem tudo a ver. O governo do nosso pai soberano é a monarquia, o poder do rei. Por isso que o rei Yahushua reivindica o lugar dele, ao povo dele. O povo de Yahushua sempre procurou um local e o pai sempre reservou para o povo dele terras abençoadas. O Brasil é uma terra abençoadíssima. Aqui tem tudo, pessoal. Tem petróleo, tem a pedra galênia, tem o grafeno. Você sabe que o Brasil é o segundo país do mundo, o terceiro, na produção de grafeno. O grafeno vai ser o metal mais precioso que tem no mundo. A pedra galena, essa que faz os celulares funcionar, que armazena a energia na bateria, que os componentes eletrônicos fazem eles funcionar, tudo isso são componentes tirados do minério que existe em abundância aqui no Brasil. Esse é o legado que o Criador deixou para todos nós, deixou para você, brasileiro. Você, descendente de Jacó. Porque as 12 tribos desse país chamado Yahushurum, qual o pessoal chama de Israel, eles remanesceram e vieram para cá. As 10 tribos na condição de índios, e essa palavra índio não é uma palavra legal, na palavra porque o índios foi uma abreviação de incas, em casa. Aí botaram índios, em Deus. Isso foi a tradução dos espanhóis quando invadiram toda a América e dizimaram todo mundo. Pessoal, nós temos que ler a história das Américas. Nós temos vários livros aí. Nós temos a História Secreta do Brasil, volume 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos The Book from Babylon. São livros bons, são livros que contam a nossa história. E aí essas 3 tribos, incas, maias e astecas. Os astecas, vocês sabem que eram donos do ouro e criaram aquela cidade lá no morro. Eles tinham uma tecnologia evoluidíssima. Porém, eles esqueceram do Criador. Eles faziam parte das 12 tribos de Yahushurum, ou de Israel. Voltando mais um pouquinho, tem que fazer essa didática. Samael, ele queria destituir o nosso pai do poder. Você acredita nisso? Ele queria destituir o Criador do trono dele. Com esse governo, se o governo do pai é a monarquia, o Samael, o Lúcifer, ele queria impetrar com os seres celestiais, com o anjo, o governo república. O pai tratou de expulsá-lo de lá do céu. Então foi aí que deu toda a nossa guerra. E aquele sentimento, aquele espírito, aquele sentimento de república, ele foi sintetizado e colocado naquele fruto que Adão comeu. Quando Adão comeu aquele fruto, então ali nasceu nasceu a morte, nasceu ali, nasceu o governo república ali, e nasceu a destruição do ser humano. Ali começou a derrocada de todos os seres humanos. E paz, meus senhores, esse governo república foi liberado para Samael aqui na terra. E ele impetrou esse governo, que ele está tentando juntar as pecinhas para que eles possam fazer um governo, porque o governo república é um passo para o governo de comunismo, do poder absoluto de uma só pessoa. Porque quem quer reinar aí é Lúcifer. Lúcifer tem que vir para reinar aqui na Terra. O Pai permitiu isso, para provar para Lúcifer que esse governo república, esse governo, ele não é um governo perfeito. Que o governo perfeito é o governo do justo rei, do justo, daquele que é rei dos reis, Senhor dos senhores. Era isso que Pilato estava perguntando para os escribas e fariseus. E perguntou para Yahushua: você é o rei dos judeus? Aí ele disse: tu dizes. E Yahushua falou para ele: o meu reino não é daqui, é eterno. Então,
ele ficou com medo de todas as pessoas no mundo. Tudo que aconteceu foi em torno da política. Eles não querem perder o poder de manipular todas as pessoas. Assim nasceu o governo república. E assim o governo república ficará até 6.000 anos. Ou seja, nós estamos no calendário hebraico, no ano de 5.781. É só vocês pegarem 5.781 e diminuir pelo ano 5.500, que foi o ano em que o Salvador veio para a humanidade, vocês terão os anos que o Salvador veio para cá. E 5.781 para 6.000, é só vocês diminuírem 6.000 de 5.771 e vocês vão ver o período que está se encurtando. Por isso que as coisas a cada ano estão ficando mais difíceis, mais testes, mais doenças, mais controle, mais tudo, porque existe uma coisa que eles estão chamando de agenda global. E essa agenda, existe alguém que está cobrando o resultado dessa agenda com a maior pressa, que é para receber o anticristo, aquele que vai reinar aqui com mãos de ferro, quebrando todos os valores dos seres humanos, quebrando a república. A república é como se fosse um ovo, ela está chocando esse novo tipo de governo que reinará no mundo. Paz nos senhores. Podemos, mas o Criador vai permitir que isso aconteça, ele vai permitir. Porque todos nós estamos sendo alertados, estamos sendo avisados. E você, meu amigo, que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, vocês deveriam pesquisar mais a história daquele que você está adorando, né? Aquele nome, Jesus, que você está adorando. Jesus Cristo é um nome criado por romanos. Os romanos criaram por causa de Constantino. E tudo isso, pessoal, é política. A política viu que estava perdendo e transformou esse nome e criou a grande arma para iludir as pessoas. E todas as pessoas que nasceram aqui no Brasil, que são natas daqui, ou elas são filhas de índios, ou elas são filhas desse tema, esse índio, que deveriam ser os hebreuzinhos, né? Eles deveriam reconhecer que eles são hebreus, por isso que havia uma catequetização dos índios, e dos negros que vieram da África e que a República o libertou e eles não sabiam o que fazer e até hoje a República não tem dado. O governo fala tanto em ajudar, mas não consegue, pessoal, porque é bíblico isso e eles nunca vão conseguir. Pode botar capitalismo, socialismo, pode fazer o que eles quiserem, porque o governo é do justo rei. Então, a República, 1822, Marechal Deodoro da Fonseca, a proclamação dessa república que nós estamos vivendo, troca presidente, entra presidente, sai presidente e continua tudo a mesma coisa. Comida aumentando, país que recorde de impostos no mundo, doenças, pestes, o povo rico, mas pobre, sem comida, porque o Brasil produz tudo e nós não temos absolutamente nada. Um forte abraço para todos vocês e tenham todos uma ótima tarde. Antes de eu terminar isso, eu sempre falo para vocês, hoje, sábado, é o dia do Senhor. É o dia em que o Criador descansou ou morreu para esse sistema. E foi justamente nesse dia, nesse horário agora que eu estou fazendo, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, nossos antepassados. É para você pensar. Você tem um inimigo, pessoal, um inimigo invisível, que trabalha dia e noite, ele e a sua quadrilha, para tentar destruir todos vocês, seres humanos, todos vocês. Independente de quem você é, se você é humano, ele não gosta de você, ele te odeia. E nós estamos aqui tentando mostrar para todos vocês, vamos se apegar a Yahushua, vamos se apegar a Yahweh, porque só ele poderá nos salvar do grande abismo que vai vir daqui para frente. Um forte abraço, pessoal.